Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, PPL, e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando de um motor cuja potência elétrica é igual a 200 watts. E toma cuidado, porque potência elétrica não é a mesma coisa que potência mecânica. Daqui a pouco eu vou te explicar a diferença. E o estudante verifica que ele é capaz de carregar um corpo de massa 80 kg a uma altura de 3 metros e no tempo de 1 minuto. E sabe-se que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, essas informações agora vão nos permitir calcular a potência mecânica, ou seja, a rapidez com que esse motor consegue transferir energia mecânica para um outro corpo. E com essa informação, a gente vai dizer qual que é a eficiência ou rendimento aproximado desse motor. Como nós não temos uma figura, o primeiro passo seria você esboçar, fazer um esquema visual do que está acontecendo. Então, eu imaginei que o motor estivesse ali em cima, amarrado por uma cordinha, puxando esse objeto cuja massa é de 80 kg. Vamos lá. O que seria a potência elétrica de 200 watts? É claro que esse motor ele tem que ser ligado na tomada e ele está consumindo uma potência elétrica que você vai pagar depois na conta de luz de 200 watts. Porém, devido a todas as perdas que acontecem dentro do próprio motor, como o sistema não é ideal, não tem um rendimento de 100%, na hora de levantar essa carga, ele não vai conseguir realizar uma potência de 200 watts. Vai ser algo um pouquinho menor, 190 talvez, 180, 150, enfim, a gente vai ter que usar esses valores para calcular a sua potência, digamos, real, a sua potência mecânica, que é o que nos interessa de verdade, né? Qual potência ele consegue transferir para aquele corpo. E para fazer esse cálculo de potência, a gente precisa de duas informações basicamente. Da força e do deslocamento. Então, qual a força que ele está fazendo, qual o deslocamento que ele realiza a partir dessa força e em quanto tempo que ele consegue realizar esse trabalho. O cálculo, por definição, de potência. Quando você quer saber a potência de uma força específica, basta você dividir o trabalho feito por essa força durante um certo intervalo de tempo. Só que aí, cuidado para não colocar o tempo de 1 minuto. Tem que ser no sistema internacional, segundos. E aí vai ficar joules, que vem de trabalho, por segundo, que é o que nós chamamos de watts. Vamos dar uma olhadinha nas forças que atuam sobre essa carga, sobre esse elevador. Nós teremos a força para cima, que é feita, obviamente, pelo motor. Você pode chamar de força de tração, se quiser, até porque é uma corda que está puxando o bloco, mas, para facilitar a nossa vida, eu já vou chamar logo de força do motor. Vou abreviar de MOT, tá? Força do motor, força MOT. Só que o corpo também tem o peso dele próprio aqui para baixo, que já dá para fazer de cabeça, inclusive. Calcular força-peso é a coisa mais fácil do mundo. É só multiplicar a massa pela gravidade, e que a gravidade costuma ser 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou dizer que o peso desse corpo é de exatamente 800 newtons. E agora eu vou traçar o deslocamento que ele terá para cima de exatamente 3 metros. Bom, com todas essas informações, eu vou te dar agora duas alternativas para calcular o trabalho, ok? A primeira é a gente assumindo que a força que o motor tem que fazer para cima é igual ao peso dessa carga para baixo. Isso para manter o corpo subindo com velocidade constante, ou seja, em equilíbrio dinâmico. Então, a força do motor tem que ser pelo menos igual à própria força-peso. Neste caso, fazendo a devida substituição, vai ficar força do motor vezes deslocamento. É assim que a gente calcula trabalho de qualquer força. É só multiplicar força pelo deslocamento, uma vez que a força é constante, claro. E a gente vai obter a resposta correta, quer ver? A potência é igual a... Então, assumindo que a força do motor também tem que ser de 800 newtons, e que o deslocamento para cima é de 3 metros, vai ficar 800
vezes 3 dividido por 60 segundos, que é o tempo de 1 minuto. Então, dividiu aqui por 60. Simplifica um zero de cima com um zero de baixo. 80 com 3, perdão, vai dar 240. E 240 sobre 6 é igual a 40 watts. Então, essa é a potência mecânica que o motor consegue produzir. Agora, uma segunda alternativa, que também chega na mesma resposta, é você pensar que o trabalho feito pelo motor tem que ser igual, pelo menos igual, ao trabalho feito pela força-peso em módulo. Ou seja, eu posso dizer que no local desse trabalho aqui, ó, trabalho feito pelo motor, ele é em módulo igual ao trabalho feito pelo peso. Aqui eu vou botar um Mzinho, só para a gente lembrar que é o trabalho feito pelo motor, né? Vou chamar de MOT, trabalho do motor. Então, em módulo, o trabalho que o motor tem que fazer para levantar o corpo é o oposto, na verdade é igual, né, em módulo, ao trabalho feito pela força-peso. Se eu não botasse o módulo, aí eu teria que pensar que é o oposto. Vou explicar aqui com valores numéricos. Suponha que para levantar o corpo, você fez um trabalho de 10 joules. Então, ao mesmo tempo, a força-peso fez um trabalho de menos 10 joules. E assim você começa com o corpo em repouso e termina com o corpo também em repouso. O trabalho que você fez tem que ter sido igual ao trabalho feito pela força-peso. E para calcular o trabalho do peso é a coisa mais fácil do mundo. Trabalho da força-peso em módulo é igual a mgh. Se não fosse em módulo, eu deveria colocar um valor de menos ali na frente, já que a força-peso é para baixo e o corpo está indo para cima, no sentido contrário. Pronto, se você colocar mgh sobre o intervalo de tempo, você vai obter a mesma resposta. M é 80, G é 10, então ficou 800, e o H, que seria o quanto ele sobe, 3 metros também. Então vai ficar 800 vezes 3 sobre 60, e no final a gente tem a mesma resposta. Agora que você já conseguiu calcular a potência, que era o passo mais importante, vamos para o que de fato ele está perguntando, que é o rendimento. Então aqui do lado eu vou escrever como que se calcula rendimento de qualquer máquina. Isso aqui é uma lógica que você pode usar para toda e qualquer máquina, incluindo as próprias máquinas térmicas. O rendimento de toda máquina se baseia naquilo que você quer que ela faça sobre aquilo que ela está consumindo, sobre o total de energia que ela consome. A letra que nós costumamos usar é essa daqui, e você vai então dividir a parte útil sobre o total consumido. No caso dessa máquina do texto, o motorzinho do texto, a parte útil nada mais é do que a potência mecânica produzida por ele, e aquilo que ele consome, você tem que pagar geralmente, né? É a potência elétrica. Ou seja, quanto que vale 40 watts em comparação com os 200 watts que ele está produzindo, tá? Lá em cima, 200 watts é a potência elétrica. E aqui embaixo, que nós calculamos, 40 watts é a potência mecânica. Isso vai dar 40 sobre 200. Dá para simplificar um zero de cima com um zero de baixo. Fica 4 sobre 20, que é igual a 1 sobre 5, ou 0,2. Então, a resposta final é que o rendimento é de 0,2 ou 20%, se quiser em porcentagem. E, geralmente, o rendimento costuma ser dado em porcentagem. Só procurar o gabarito, será a letra B de bola. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta a sua dúvida, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero e nessa mesma metodologia que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.